Sabe, é muito bom quando nós entendemos plenamente que o culto não tem a ver com a gente, mas que o culto tem a ver com Deus, é a nossa adoração a Ele. Existe uma coisa que eu oro a Deus para ser conhecido por. Tem uma coisa somente. Eu oro a Deus para que eu seja conhecido como adorador. Porque quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, ele fala para ela: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele ensina isso de forma maravilhosa, e o apóstolo João, discípulo amado por Jesus, ele relata tudo isso. Mas é o mesmo discípulo que logo depois, quando ele está já velhinho, com cerca de 85, 87, 90 anos, ele está numa ilha chamada Patmos, e nessa ilha ele escreve Apocalipse, o livro da revelação. Quando ele escreve Apocalipse, e ele traz todo esse relato a nós, eu vejo que lá tem eu e você, filhos e filhas de Deus. Lá também tem seres viventes, criaturas que nós temos dificuldade até em descrever. O relato é tão maravilhoso que, se um artista pegar para poder tentar retratar numa imagem linda, não tem condições, é difícil demais. Seres viventes, 24 anciãos, seres angelicais. E o que acontece é que todos esses têm apenas um propósito: adorar aquele que era, que é e que há de vir. O apóstolo João, ele diz assim, que todos seguem dizendo em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bem, se o nosso propósito no céu, eternamente, diante dele, com todos os seres viventes, 24 anciãos, seres angelicais, é adorar o Cordeiro e Leão, eu gostaria muito de investir toda a minha vida em adoração a Ele. É por isso que eu quero muito que nós sejamos conhecidos como adoradores. O que é I3 Church? Um tempo atrás, uma amiga chamando uma outra amiga, uma amiga que é ovelha da nossa igreja, o nome dela é Marina, chamando a sua outra amiga, que não era ovelha da nossa igreja, também chamada Marina. Conversas de duas Marinas. Oi Marina, tudo bem? Tudo bem, Marina, e você, como é que você está? E aí a Marina, a ovelha da nossa igreja, vai convidar a sua amiga: você precisa conhecer a minha igreja, vai lá, faz uma visita com a gente. E daí ela foi descrever o que é I3 Church, mas fala um pouco mais sobre a sua igreja. Ela falou assim: é uma igreja alternativa. A Marina, que não frequentava a igreja, que nunca tinha vindo, pensou: eu não vou lá nem a pau, estou fora. Vai chegar lá, eles vão me dar um chá na entrada, eles devem ter algumas plantas meio diferentes, eles devem ser alternativa. Eu não quero que nós sejamos conhecidos como uma igreja alternativa, igreja contemporânea, igreja bonita, igreja de música boa. Eu quero que nós sejamos conhecidos como uma igreja que adora. Adoração, é para isso que nós fomos chamados. Quando nós adoramos, nós nos deleitamos na presença de Deus. E quando nós oramos, nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Sabe, eu acredito numa igreja que adora e que ora. É por isso que no sábado agora, às 2h da tarde, sábado agora, 2h da tarde, nós teremos aqui um workshop de intercessão. Eu não acredito que ministério de intercessão é para as tias do coque, as tias do manto somente.
eu não acredito que a gente vai chegar no céu e vai falar assim: Deus vai falar assim: quem é você? Você não lembra de mim, Deus? Eu falava para a tia Rô todas as quartas-feiras orar por mim, ela apresentava o meu nome lá naquela lista de oração para o Senhor. Deus vai falar assim: pois é, eu fiquei a sua vida toda esperando você falar comigo, e você terceirizava um relacionamento que é para ser íntimo, eu contigo. Sábado agora nós teremos o nosso workshop de intercessão, e eu quero dizer para vocês, faz parte da nossa cultura, é cultura da I3, adorar e orar e falar com Deus. Vai ser muito bom. A minha expectativa é que todos nós estaremos aqui sedentos e famintos para aprender mais sobre falar com Deus e ouvir a Deus. Falando em ouvir a Deus, nós estamos na nossa parte B da mensagem Fale, nós estamos ouvindo. Semana passada nós começamos uma mensagem que o Espírito Santo falou para mim, e eu quis compartilhar com a igreja. Só que o Espírito Santo falou para mim, enquanto eu compartilhava no culto da manhã: você não vai conseguir compartilhar tudo isso em apenas um final de semana. Essa é a primeira vez na minha experiência pregando que eu prego uma mensagem em 2 finais de semana consecutivos. É a primeira vez na minha vida. Parte 1 foi semana passada. Hoje é parte 2. Fale, nós estamos ouvindo. Para isso, então, é importante um pouco de recap, porque se você não esteve aqui semana passada, é importante entender um pouco sobre o que o Espírito Santo tem falado com a gente. É uma palavra de alinhamento. Fale, nós estamos ouvindo. Aprendemos aquilo que Tiago diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19: filhos meus, amados irmãos, eu amo tanto vocês que chamo vocês de forma carinhosa, e sejam sempre prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse é um conselho bíblico, mas totalmente contra a nossa cultura contemporânea. Por quê? Porque hoje nós estamos sempre prontos para se irar, nos iramos facilmente, depois falamos muito, e às vezes ouvimos. E a palavra de Deus fala para nós: estejam prontos em primeiro lugar para ouvir, depois tardio para falar, tardio para se irar. Nós vimos que a palavra de Deus fala para nós acerca de uma vida que é abundante num relacionamento nosso, criatura, filhos e filhas, com Deus Pai, o Deus Criador. Mas para isso, eu e você precisamos primeiramente ouvir. E a nossa dificuldade, a maior dificuldade nossa, é que nós dificilmente ouvimos. Nós nos enchemos de argumentos, nos enchemos de achismos, de necessidade para nos irarmos e falarmos, e muito pouco ouvimos. O profeta Ezequiel diz em Ezequiel 3:27, assim diz o soberano, o Senhor: quem quiser ouvir, ouça. É Deus falando para os seus filhos, para o seu povo. Escute a palavra de Deus. É Deus falando para nós, o seu povo. Quem quiser ouvir, ouça. Eu quero ouvir. Mas ele continua falando: e quem não quiser, não ouça, pois são nação rebelde. Eu tive uma experiência, semana passada disse para vocês, com o meu filho. Um dia eu falando com ele, e ele ouvindo tudo que eu falava com muita afeição, com muita obediência. No dia seguinte eu falando com ele, e tudo aquilo que eu falava, ele olhava para o lado, ele não me dava atenção, não entregava obediência. Como dói o coração do pai ver um filho que você ama tanto, querendo entregar a ele palavra de sabedoria, e ele não ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus diz para nós hoje. A pergunta é: nós estamos ouvindo? Em 2020 nós enfrentamos uma pandemia. Em meio à pandemia tivemos um caos na terra.
fica em casa, pessoas ilhadas, famílias ilhadas, todo mundo preso no seu apartamento. Naquele momento eu sonhava, eu falei, Deus, eu podia ter tanto uma casa gigantesca, aquela casa que tem aquele pomar lá atrás, um campo de futebol, sabe aquele lugar gigantesco, mas eu estava lá apertado no meu apartamento minúsculo. Nós ficamos nesse momento, num tempo de muita dificuldade. Neste mesmo ano, meses depois, Apple TV lança um documentário intitulado The Year Earth Changed, o ano em que a Terra mudou. Esse documentário relata que previamente à Covid, previamente à pandemia, previamente ao lockdown, fique em casa, mostra que a natureza, ela gemia frente ao avanço dos homens. Homens como eu e você, gastando seus reais, dólares, euros, indo para cruzeiros, indo para safaris, indo para viagens, entrando e saindo de avião, entrando e saindo de carro, economia expandindo, indústria crescendo cada vez mais, e nós sendo os homens que estão com tudo isso que estamos fazendo, lesando a natureza, destruindo a natureza que Deus criou em favor de nós. Deus criou a natureza para que nós usufruíssemos dela com muita abundância, com cuidado, e nós estávamos lá, eu e você. O documentário relata que espécies na África, na Antártida, em portos diferentes, espécies de peixes, de animais, espécies de plantas, começaram a morrer e entrar em extinção, tudo por causa do nosso avanço, até que de repente, lockdown, nós paramos, e a natureza de repente olha, o esquilinho fala assim, não tem mais aqueles navios andando nos portos aqui, aquele pessoal todo com o seu safari, com os seus cavalos, com os seus barulhos de caminhonetes, andando pelos safaris africanos, eles não estão mais aqui, e espécies que estavam em extinção, voltam a viver. O que acontece é que a palavra de Deus diz para nós, a criação aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Diz que o problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, porque em meio a essa destruição da nossa natureza, nós somos aqueles que carregam a palavra de Deus, carregam em nosso sangue o sangue de Jesus Cristo, mas nós nos silenciamos frente à destruição humana da natureza, daquilo que Deus criou. A natureza aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O problema é que nós paramos de nos manifestar, nós paramos de falar, tudo porque o mundo faz assim, então está tudo bem. O que eu preciso, na verdade, é viver uma vida próspera, não importa se a vida próspera realiza a destruição de famílias que estão encarceradas, presas, produzindo aquelas mesmas roupas que nós vestimos. Existem homens e mulheres que estão vivendo um tráfico agora mesmo. Existem criaturas, espécies que estão sendo destruídas porque eu e você precisamos participar de uma economia, de uma indústria que é sanguinária. A natureza aguarda em ardente expectativa. Mas por que nós não falamos? Por que nós nos calamos? Por que nós entramos numa cultura, até mesmo gospel, de que nós entramos para a igreja, vamos para a igreja, na expectativa de que Deus nos faça cada vez mais ricos, mais cheios de poder, cheios de dinheiro, para que a gente possa gastar mais, e talvez fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, mas nós falamos que somos os filhos de Deus e não agimos como tais. Por que nós não manifestamos mais? Posso falar a verdade? A verdade é que porque nós paramos de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Se você já teve em algum café comigo, algum aconselhamento, você vai ver que eu gosto de parar e ouvir.
Talvez porque esse foi o ensino que minha mãe me ensinou tanto. Eu falei isso para vocês na semana passada. O versículo que ela mais me dizia quando eu era pequeno era esse, Tiago 1,19. Sejam sempre prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Falando em ouvir, eu gosto muito de ouvir música. Hoje você ouve música de forma muito fácil. Você entra no aplicativo, no seu Spotify, no seu Deezer, no seu Amazon Music, seja lá o que você utiliza, e você seleciona o cantor, a música que você gosta, você coloca play. Se você não quer mais ouvir, você para no meio da música, coloca um pause, coloca na próxima canção e play de novo. Mas antigamente não era assim. Antigamente você tinha na sua casa um aparelho chamado rádio. Esse aparelho chamado rádio, ele tinha uma fileira aqui assim, ó, em que você somente girava um botão e aquela fileirinha ela ia caminhando, encontrando uma estação, uma frequência ideal. Quando eu era pequeno, eu queria ouvir a música que eu queria muito ouvir, que a rapaziada toda da escola estava ouvindo. Então eu entrava lá na rádio aqui em Campinas, uma rádio que tinha sua estação num bairro específico, e eu estava num outro bairro distante, estava lá com o aparelho na minha casa, e eu ficava procurando, até que de repente eu achava aquela estação, e estava lá então a educadora. Jovem Pan, talvez está olhando para mim e falando assim: pastor, misericórdia, preciso orar por você. Eu estou falando a verdade para você. Eu, adolescente, ouvia isso. E de repente eu conseguia ouvir aquela música. Quando eu chegava na estação correta, aquele meu aparelho tinha uma antena, sintonizava, porque recebia os sinais daquela rádio a quilômetros de distância, que tinha uma grande antena que jogava esse sinal para a cidade toda. Então lá na minha casa, com essa pequena antena, recepcionava esse sinal, e aí eu ouvia no alto-falante da minha casa, no rádio ali na minha casa, aquela música que eu tanto gostava. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós adoramos um Deus que fala e nós não mais o ouvimos. Sabe por que nós não mais o ouvimos? Porque eu e você estamos com uma vida tão frenética, uma vida tão cheia de tarefas, tão cheia de nossos sonhos, a nossa vontade, que nós não paramos para sintonizar na frequência certa, pausar o nosso coração, selar, pausa e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir. Fale Deus, nós estamos ouvindo. Nós precisamos pausar e ouvir o que é que Deus diz para nós. Se ouvíssemos a voz de Deus, nós como corpo viveríamos mais unidade ou ilhas separadas? Seremos mais uma igreja de Cristo unida, ou igrejas totalmente separadas? Haveria mais união ou divisão entre nós? Se ouvíssemos a voz de Deus, o que aconteceria com a nossa insegurança, obsessividade, arrogância e orgulho? Acho que está dando um pouco de microfonia. O que aconteceria se nós ouvíssemos a voz de Deus? Sabe, nós nos enchemos de orgulho, de achismos, e pensamos que a igreja tem que ser como nós queremos. A igreja, ela deve ser assim ou assim. Nós nos reunimos para adorá-lo sem querer ouvi-lo, para saber como é que ele quer ser adorado. Nós nos reunimos para ser igreja de Cristo, sem querer ouvir a voz do Mestre para falar conosco, e eu e você simplesmente obedecemos. Nós começamos a traçar: eu acho que a igreja tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser acolá. Sabe, a igreja de Cristo, ela não é ou isso ou aquilo. A igreja de Cristo não é divisão, não é separatismo. A igreja de Cristo, ela é flexível, ela não é rígida, ela é unida, não é polarizada. Alguns anos atrás, vimos diante dos nossos próprios olhos
uma igreja polarizada, defendendo ideais políticos de A ou B, querendo gerar guerra entre nós. Eu não vejo em nenhum momento nas Escrituras Jesus levantando partido político, mas sendo o Deus supremo, Deus acima de todos. A igreja de Cristo, ela é local e global, ela é fé e também obras, homem e mulher, sabedoria, também zelo, jovens e velhos, profunda, mas também ampla. Teologia tem nela, mas também tem a prática. É talentosa e apaixonante, grande e pequena. Proclamação há nela, mas também afirmação. Pregação e também ensinamento, coração, mas também mente, cabeça, espírito e verdade, é atrativa, mas também missionária, tem dons e tem frutos, tem discipulado e evangelismo. A igreja de Cristo tem grupos pequenos e cultos com multidões. Ela é participamos, mas também servimos, damos e recebemos, a misericórdia e a verdade, a graça e a obediência, a ordem e liberdade, a prosperidade, mas também generosidade. Ela é flexível, mas ela tem uma estrutura, é forte e também é gentil, tem líderes e tem seguidores, tem aconselhamento e tem libertação, tem o hoje e tem o amanhã, é um hospital e um campo de batalha, é organizacional, mas também é viva. A igreja de Cristo tem planejamento e tem fé, tem responsabilidade e liberdade, é tradicional e contemporânea, tem educação, também revelação, tem espontaneidade, tem ordem, tem bens e investimentos. A igreja, nós oramos e nós agimos, nós temos vitória, mas também temos luta. A igreja de Cristo, ela é unificada, porque a igreja de Cristo não ouve ideais de homens, a igreja de Cristo ouve Cristo. Fale, nós estamos ouvindo. O que eu e você precisamos ouvir de Deus? Por que nós nos enchemos durante nossa corrida frenética, buscando o nosso querer e aumentando em nós nossa insegurança, obsessividade, ansiedade? Porque nós paramos de ouvir o Mestre e ouvimos muito a nós mesmos ou os outros. O que o nosso Mestre diz para nós? Sabe, Jesus, quando ele esteve aqui diante de nós, e o apóstolo João relata que ele entrega a mim e a você um novo mandamento. Novo mandamento. Novo, é algo novo. Eu quero ouvir algo novo da parte do Senhor. Ele entrega para nós um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. É um novo mandamento. Amem uns aos outros. Ele apresenta um mandamento de mutualidade. Ele já falou isso algumas vezes nas Escrituras antes. Jesus já falou: orem uns pelos outros, tenham comunhão uns com os outros, mas agora ele fala: amem uns aos outros. E ele coloca aqui exatamente o modelo de amor. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Estamos nós hoje amando uns aos outros? Sabe, eu imagino uma conversa entre dois discípulos do Novo Testamento, discípulos de Jesus, logo depois que Jesus sobe aos céus, como se fossem cristãos hoje, em 2024. Você imagina Pedro e João batendo um papo mais ou menos assim: fala Pedro, beleza? Beleza, João, tudo bem, e você, como é que tá? Cara, tô bem, cara, faz tempo que eu não te vejo. Que igreja você está indo agora? Eu tô indo na igreja Caminho Novo. Todo respeito se existe alguma igreja que chama Caminho Novo, tá bom? Não estou falando de vocês.
é apenas um exemplo. Eu estou indo na igreja de Caminho Novo, lá é bom demais, a música é muito boa. Pô, mas você saiu da igreja onde você estava antes, você estava numa outra antes, você ficou pouco tempo nessa, né? Ah, cara, o pastor estava pregando muito tempo, cara, nossa, o tempo estava sendo demais, e assim, eu já fiquei meio de saco cheio, aí eu saí de lá, mas essa Caminho Novo é uma igreja nova, cara, na cidade, muito boa, tem uma música boa, tem um kid super legal lá também. E aí João fala, Pedrão, cara, que legal, eu quero ir lá na sua igreja, porque eu não estou muito feliz na minha. Algumas coisas estão acontecendo lá que eu não estou muito feliz, eu vou lá conhecer a sua, tá bom? Aí Pedro responde, tudo bem, vai lá, mas não vai esse final de semana, porque meu filho vai ter o futebol esse final de semana, eu não vou para a igreja, mas no próximo eu vou, tudo bem? E ponto. Você lê Atos e vê uma comunicação dessa entre Pedro e João? Você lê os evangelhos e você vê os discípulos comunicando acerca de uma igreja que se encontra uma vez por semana, num culto de 1h30, 2 horas, e ainda assim é facultativo, e falam exatamente nesse vocabulário. Ao ler um livro chamado Cartas às Igrejas, de Francis Chan, eu vi uma história de um homem chamado Rob. Rob é descrito como uma pessoa que ama muito Jesus, que ama muito as pessoas também, mas Rob parece que ele foi um presidiário, ele estava na cadeia uns anos anteriores, e quando na cadeia ele fazia parte de uma gangue, de uma facção criminosa. O que acontece é que ele está numa solitária, numa gangue extremamente maléfica, maldosa, que mata, que rouba, que troca favores em drogas, que tenta manipular o sistema, as pessoas, uma gangue de maldade. O que acontece é que esse homem está lá numa solitária, e de repente naquela solitária ele encontra-se com Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Mas só ao sair daquela solitária, ele precisa comunicar aqueles membros da sua gangue, aqueles que eles viviam juntos uns com os outros todos os dias, aqueles homens e mulheres, homens que estavam sempre juntos, fazendo a matança juntos. Eles estavam juntos todos os dias, eles defendiam um ao outro. Se alguém tentasse fazer algo contra um membro da gangue, o outro vinha e defendia. Aqueles que estavam 24 horas juntos, ele precisava chegar para eles e falar assim, eu quero romper com vocês, eu não quero mais andar junto com vocês. Por quê? Porque eu vejo que aquilo que vocês fazem não é bom, eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus Cristo me mostrou que tudo isso não é o propósito dele para mim. Ele diz, relatando neste livro, que somente o fato de pensar nisso era um ato suicida. Se romper com pessoas comuns é difícil, imagine com membros de uma gangue. Pois é isso que ele faz, ele rompe, e o sangue de Jesus o protege, o liberta, ele sai daquela prisão, ele vive uma história maravilhosa nessa igreja que Francis Chan está pregando e pastoreando. Mas o ponto aqui não tem nada a ver com tudo aquilo que talvez nós imaginamos. O ponto aqui tem a ver com, se Deus nos desenhou para sermos uma família que ama um ao outro de tal forma, de tal maneira, por que é que em 2024 uma gangue entende muito mais desses valores, a ponto deles andarem juntos diariamente, se defenderem, caminharem juntos, e nós, Igreja de Cristo, vivemos de forma tão superficial tudo isso? Porque o conceito de família que Jesus entregou para nós, ele se entregou naquela cruz a nós, não foi para que eu e você vivêssemos uma vida cristã clichê de 2024, ir na igreja uma vez por semana, e eu entrego então talvez a minha adoração, o meu dízimo, a minha oferta, eu sou um bom cristão, e aí eu volto para a minha realidade e eu vivo a minha solidão, a minha solitude, a minha ansiedade, a minha depressão todos os dias da minha vida, e ninguém sabe nada sobre isso. O mandamento que Jesus entrega para nós é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Você consegue, ao fechar os seus olhos e imaginar os rostos dos seus irmãos na igreja, e você amando eles como Jesus os amou?
Ou essa é uma realidade tão distante de nós, que nós nem sequer pensamos em como eu posso amar o meu irmão? É interessante que Jesus, Ele não diz para nós que nós seremos conhecidos por causa da qualidade da nossa música. Ele não fala para nós que nós seremos conhecidos porque nós nos vestimos bem. Uau, vocês serão muito conhecidos por causa dos reels que vocês produzem no Instagram. Eu não vejo esse cenário, embora a gente imagine, enquanto a gente está imaginando a nossa situação na terra, que a gente vai chegar no céu e Deus vai falar assim: opa, olha só quem chegou, fura a fila aí, vem cá, Jesus para tudo, o Espírito Santo para tudo, vem cá, vamos falar com essa pessoa. Ei, você é o famoso do Instagram, nossa, aquele reels que você fez, Jesus, o Espírito Santo, a gente estava trabalhando, trampando, mas a gente parou tudo, a gente ficou 1 hora ali, ó, vendo e revendo aquilo que você fez, porque, nossa, é bom demais. Eu não vejo que nós seremos conhecidos de Deus Pai e da terra por aquilo que nós fazemos. Mas Jesus, Ele nos ensina como seremos conhecidos. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas não saberão que você é discípulo de Jesus porque você fala que você é discípulo de Jesus, porque você tem rituais religiosos, porque você vai à igreja toda semana. As pessoas não saberão que você é discípulo de Jesus por causa disso. As pessoas saberão quando nós amarmos uns aos outros. Amor de verdade. Amor de verdade. Eu sei que talvez você está ouvindo isso e está pensando assim: pastor, eu acho que você ficou muito embriagado no Espírito Santo, de verdade. Eu acho que assim, a presença do Espírito Santo, ela foi muito forte, mas eu acho que você começou a viajar muito, porque, assim, de verdade, pastor, uma coisa é que a Bíblia diz, né, outra coisa é a realidade do dia a dia, né, pastor? Vamos falar a verdade. A gente não está mais aqui em Atos, né, a gente não está mais aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento, a gente está aqui em 2024, né, pastor? E talvez você está pensando assim: isso é difícil demais para hoje. E talvez você tenha até argumentos para falar para mim, onde é que isso é possível? Pastor, vamos tentar falar sobre teologia. Eu acho que isso daqui é possível quando é a minha família, porque família de sangue, que passa sangue do pai para o filho, para o irmão, aí é possível viver esse amor. Amor que sacrifica, amor que caminha milha extra, amor que fica madrugada junto, amor que entrega aquele leite para o bebê que está precisando, amor que entrega o seu melhor. Aí é possível, mas quando não é sangue, pastor, entenda assim, eu acho que é isso que Jesus quer dizer. Não é natural. Mas aí que vem a questão. Esse é o ponto. De fato, essa unidade não é natural, ela só pode ser sobrenatural. Esse amor uns com os outros só pode ser sobrenatural. Olha só que o apóstolo Paulo fala para nós em Romanos 15:5: o Deus que concede perseverança e ânimo. Alguém aqui tem experimentado perseverança e ânimo nesses últimos dias? Eu tenho experimentado isso. Eu sou grato porque foi Deus quem concedeu. O mesmo Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa obra não é uma obra de um microfone, de um pastor falando com o seu rebanho. Essa é uma obra do Espírito Santo para com os seus filhos. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. O que eu estou orando é para que Deus entregue a nós um espírito de unidade.
não é natural, é sobrenatural. É por isso que nós estamos nos derramando, prostrados diante dele, pedindo: Espírito Santo de Deus, faça o teu querer, menos de nós e mais de ti. Sabe, a igreja que Jesus deixou para nós, a igreja que ele ordenou a nós, é uma igreja que, de verdade, quando Jesus subiu aos céus, ela explodiu. Não é uma igreja que ela caminhava, ela avançava. Não é uma igreja que apenas fazia, ela prosperava, ela crescia abundantemente. Atos capítulo 2, versículo 42, eu quero finalizar aqui com vocês. Olha só o que diz Atos 2, 42, diz para nós que essa igreja, 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você imagina uma igreja em que você testemunha sinais e maravilhas diante dos seus próprios olhos? Você imagina uma igreja que crescia e milagre acontecia diante dos seus próprios olhos? Olha só que fala mais sobre essa igreja. Fala que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles acreditavam em Jesus, eram governados por Jesus e compartilhavam tudo o que tinham, os seus sonhos, os seus medos, as suas vidas, os seus pesadelos, as suas dificuldades. Era uma igreja que via o desastre que aconteceu em Rio Grande do Sul e falava: eu estou vivendo em abundância, eu não posso vê-los sofrendo diante de tudo isso e abandoná-los lá. Pelo contrário, nós queremos enviar a eles mantimentos, água, roupas, dinheiro, ajudá-los. Essa é a igreja que Jesus deixou. A igreja que Jesus deixou não é a igreja que nós vemos hoje. A igreja que nós vemos hoje é uma igreja de um encontro semanal, facultativo. Nós decidimos quando queremos ou não adorar a Deus em comunidade. A igreja que Jesus deixou se parecia muito mais com uma boa gangue dos dias atuais, mas lá atrás fazendo bem, repartindo o pão, amando, orando pelo próximo, indo às praças, compartilhando as boas novas. A igreja que Jesus deixou era essa, no versículo 47, louvava a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Não era uma igreja tolerada, não era uma igreja que, aquele pessoal lá é ok, eles não fazem nada de mal aqui para nós. Era uma igreja que ela tinha simpatia do povo, da cidade. Eles andavam e a cidade falava assim: esses crentes, esses filhos de Deus, esses seguidores de Jesus, eles têm um coração tão bom, tão maravilhoso, eles são tão simpáticos. Eles não são os crentes que vão para a igreja e falam: eu preciso da minha bênção, sem ela eu não saio daqui, e aí eles estacionam o carro deles na minha garagem, me proibindo de sair com a minha família. Uma igreja egoísta, uma igreja que só pensa em si, uma igreja que anda dentro da própria igreja, já batendo o cotovelo no outro, esperando o melhor lugar para sentar, porque eu preciso da minha bênção. Essa não é a igreja que Jesus deixou. Era uma igreja com simpatia do povo, porque era amável, porque era uma igreja que servia, porque era uma igreja que falava: você em primeiro lugar, e eu sirvo você. Mas só tinha 4 coisas que essa igreja fazia, somente 4 coisas. Não fala aqui sobre o ministério de música dessa igreja, não fala aqui sobre como era o Instagram dessa igreja. Eu não vejo aqui como que eram os vídeos produzidos por eles, como era a infraestrutura, se o ar-condicionado era bonito, se era legal, se as paredes eram muito bem pintadas, se a decoração era boa, se o som era bom. Não fala nada disso aqui, mas só fala que eles faziam 4 coisas. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações.
eles se dedicavam. É interessante que não diz que eles faziam isso. Eles ouviam os ensinos dos apóstolos. Eles tinham comunhão. Eles participavam da Santa Ceia, o partir do pão. Eles oravam. Não fala isso. É interessante que existe apenas um verbo descrevendo essa igreja. Este verbo muda tudo. Eles se dedicavam. Porque sem dedicação, passa um tempo, nós dizemos: pastor, para de pregar a palavra, ensino dos apóstolos, começa a pregar um pouco mais de autoajuda, porque a gente precisa um pouco mais de uma palavra fervorosa para ser um alimento, talvez um combustível para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Sem a dedicação, os dias de oração se tornam enfadonhos, chatos. Sem a dedicação, pastor, eu acho que não é muito a nossa praia, a gente não é uma igreja muito que ora, não é? Então vamos abandonar isso daqui. Sem a dedicação, a gente está logo pós-pandemia, pastor, assim, Jesus não escreveu isso aqui depois do Covid, foi antes. E depois do Covid veio assim, fica em casa, as pessoas não gostam mais de se relacionar, a gente tem GAs, grupos de avivamento, grupos pequenos, mas as pessoas não gostam mais disso hoje, então assim, deixa quieto. Esse verbo muda toda a história. E eu posso falar uma coisa para você? A única coisa que eu quero é que nós sejamos uma igreja que canta para Deus. Uma igreja que tem fome e sede da palavra de Deus. E uma igreja que obedece a Deus e é santa. A santidade vem da obediência nossa ao Senhor. O que a gente vai fazer a partir de agora? Se dedicar. Olha para mim. Será que você pode olhar para mim alguns segundos? Tudo é possível àquele que crê. O que é crer? É confiar. É se entregar. Basta eu e você nos dedicarmos. Tem uma pessoa, na verdade duas, que eu admiro muito, que estão aqui hoje, que tocam um instrumento tão lindamente, o mesmo instrumento. Um está tocando aqui, como convidado nosso, Carmona. Amo Carmona. Tem outro ali atrás. Não é possível eu tocar lindamente um instrumento sem dedicação. Um atleta de alto nível, elite, ele não se transforma em um atleta de elite sem dedicação. A sua família não é linda, ela não é maravilhosa, os seus filhos bem educados sem dedicação. Nossas finanças não são bem organizadas sem dedicação. Tem uma coisa só que eles faziam. Eles entenderam. Ensino dos apóstolos, vamos mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Tudo o que ela fala, eu vou obedecer. Comunhão, vamos ter comunhão. Dói ter comunhão. É fora da zona de conforto ter comunhão. Mas é bom, porque ferro afia ferro. Porque nós fomos criados para ter comunhão um com o outro. Então vamos ter comunhão. Vamos partir o pão. Vamos sempre lembrar o que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Vamos ter a Santa Ceia. Lembrar o sacrifício. Por quê? Porque Ele é o governante em nós. Ele é o Rei em nossas vidas. Vamos orar, vamos ter orações.
Não orações que nós falamos, esperamos que Ele abençoe nossas vidas, mas orações em que nós paramos para ouvi-lo e obedecemos o que Ele fala. Orações não para que nós transformemos o coração de Deus, mas orações que nós saímos delas transformados pelo coração dEle. E só tem uma coisa para nós fazermos: Ele se dedicava. Será que você pode ficar de pé onde você está? Num espírito de dedicação. Eu gostaria de pedir para o nosso time de recepção vir aqui à frente. Eu gostaria que nós compartilhássemos da Santa Ceia. Pode vir aqui, por favor. Nós vamos ceiar agora, porque nós vamos declarar aquilo que os discípulos fizeram em Atos 2,42, ao partir do pão. Tudo que a gente está falando é impossível aos olhos humanos, mas quando Ele, Jesus, é o Rei da igreja, tudo é possível. Quando eu e você somos reis da igreja, impossível. Falhos, humanos, fracos, mas quando Ele é o Rei da igreja, tudo é possível. Nós vamos tomar a Santa Ceia para dizer: Jesus, nós queremos ser a Tua igreja. Fale, nós estamos ouvindo.